E aí, meus amigos, beleza? Tudo bom com vocês? Como nós estamos hoje? Pois comecei cedo hoje para já levantar de manhã e assistir WandaVision episódio 3. E exatamente sobre ele que nós vamos falar daqui a pouquinho. Primeiro eu peço para você aquela coisinha de sempre, se inscreva no canal, ativa o sininho para ficar por dentro das notificações, que toda semana eu vou falar de WandaVision. Lembrando também que eu sou o Conner Castilho, apresentador oficial aqui do Cinecone, aqui nesse cenário maravilhoso. Então, se você já se inscreveu, se você já sabe quem eu sou, se você já está bem-vindo e confortável assistindo a este vídeo, sem mais delongas, vocês já sabem. Bora pro vídeo! Pois é, meus amigos, já sabemos aqui que a série WandaVision vai se passar cada episódio numa década, começando lá nos anos 50, já passamos pelos anos 60 e no final do episódio passado vimos tudo ficar colorido porque chegamos nos maravilhosos anos 70. Sim, aquela cara de Dead Seven Show, aquela cara de série bem datada, aquelas risadas de fundo, reações de plateia que são extremamente falsas, diferentemente do que vimos no episódio anterior, que tipo foi gravado com plateia. Você via que era risadas de pessoas que realmente estavam ali no estúdio. Agora nos anos 70 era muito comum reações fake, ou seja, aqueles e aquelas risadinhas extremamente falsas que são colocadas no episódio para simular uma reação. E isso a gente vê demais nesse episódio, mas demais mesmo. Tem hora que até enche o saco as risadinhas fora de hora, porque as piadas não são tão boas, mas isso é proposital, por causa da época que está simulando aquele episódio. Mas esse episódio, assim, o início dele, a gente tem a gravidez da Wanda, que é totalmente atípica, no caso, ela 9 meses, basicamente em 2 dias, assim, tipo, em um dia ela já teve os filhos, né, no caso, os gêmeos Tommy e Billy, que é diferente dos quadrinhos que tem uns nomes um pouco diferentes, né? Aqui no caso eu achei que ia nascer cada um e eles iam dar um amuleto de dragão dividido na metade, porque o Tommy e o Billy, né, velho, o Double Dragon, eles vão se encontrar no futuro e juntar os medalhões. Double Dragon. You said it. We don't really have to wear these, do we? Piadinhas à parte. Então temos aqui um episódio que mais da metade dele é focado nisso, fazendo as suas piadinhas, as tiradinhas, até que nascem as crianças. E é interessante de ver, porque cada reação que ela tem ali dentro dela, no caso de dor, de contração e tal, isso faz com que toda a realidade mude. No caso, se ela está sentindo dor, ela não consegue controlar direito os seus poderes por causa das contrações e tudo mais. E vimos que isso acontece na cidade inteira, os apagões, a água quando estoura a bolsa, que começa a chover dentro da casa, tudo isso acontece na cidade inteira. E aqui nesse episódio tem algo bastante interessante, tá? Muito interessante, porque a ideia dessa série são as nuances, as pequenas coisas que são apresentadas dentro desse episódio, assim como foi nos outros. Temos um episódiozinho bobinho, de época, tudo mais, temos exatamente como nos 2 primeiros. Eu acho que esse aqui, nesse ponto, nessa parte, ele consegue ser até um pouco mais fraco do que os outros, porque eu acho que os anos 70 ele era mais sem graça, nesse sentido. As séries não são tão marcantes como foram antes ou depois. Ali nós temos ali poucos personagens nesse episódio, no caso a gente tem um médico, nós temos o Herb, que é o vizinho afro lá, né, o vizinho do lado, e temos de novo a Geraldine e a vizinha, né, que é vou chegar lá. Já no início, antes das confusões causadas pela não controle do poder da Wanda, ou Wanda, como ela é chamada na série,
vemos o Herb ele tendo uma reação um tanto quanto estranha, ele cerrando o muro ali e parado, olhando, é algo assim, bem, chega a ser perturbador até, sabe? E então temos ali a presença do médico, que no começo ele é só um médico comum, normal ali e tal, falando da gravidez e tudo mais, porém ele também dá uma bugada, e é engraçado porque todo mundo tá bugando. E a Geraldine principalmente. Então temos toda essa passagem das piadinhas até nascerem as crianças. Eu não vou ficar falando disso porque não tem muito o que falar sobre essa parte. O importante desse episódio aqui é o terço final. O terço final, a gente vê, além desses bugs acontecendo não só na realidade, mas também nas pessoas envolvidas, a gente vê algo muito interessante, que é o ápice desse episódio. Nós temos ali o vizinho conversando com a vizinha e a Monica Rambeau. Desculpa, olha só, nossa, falei o nome dela. Pra quem não sabe, a Geraldine, ela é a Monica Rambeau, que apareceu lá no filme da Capitã Marvel como uma criança, e agora ela cresceu e ela faz parte da SHIELD. Na verdade, nos quadrinhos, ela é uma das fundadoras, ela é a Photon, que é uma das fundadoras da SHIELD, e ela tem poderes muito parecidos com a da Capitã Marvel, tá? Mas isso aí, você dá uma pesquisadinha, você já fica sabendo. No caso aqui, o importante é que ela parece que ela tá dentro dessa realidade, mas ela não sabe que ela tá dentro dessa realidade, mas ela tem relances de clarividência, praticamente, onde ela entende que ela não tá no lugar que ela deveria estar. Então ela sabe que o nome dela não é Geraldine, ela sabe que ela tá agindo totalmente estranho, e quando a Wanda fala do irmão dela, ela conhece a história, todo mundo conhece a história do Ultron, todo mundo conhece a história de Sokovia, todo mundo conhece a história do Pietro, porque são os Vingadores, né? São a nível mundial, todo mundo sabe quem são eles. Então, quando a Wanda fala do irmão dela que morreu, a Mônica, no caso a Geraldine, deu um estalo. E ela fala, ele morreu pro Ultron e tal. E isso causa uma estranheza na Wanda, que ela fala, quem é você? O que é isso no seu pescoço? Tem um símbolo da Sword no pescoço dela. E isso causa uma coisa na Wanda que a gente já tá vendo desde os primeiros episódios. Ela não quer sair dessa realidade que ela mesma está criando. Por quê? Ela gosta dessa realidade, tanto que no começo, quando o Visão fala alguma coisa real, tipo assim, ó, o que tá acontecendo mesmo, ó, tá muito esquisito isso aqui, tá estranho e tal, ela reinicia, assim como ela fez quando aparece o apicultor, ela reinicia e volta no ponto onde ele está falando bem. E isso porque ela não quer sair dessa realidade que ela mesma está criando. E pela primeira vez, depois da reação muito estranha dos dois vizinhos, que eu acredito que ali nós temos a Sword e a Hydra trabalhando para tentar fazer alguma coisa que ainda não sei te dizer exatamente o que é, ou talvez utilizar os poderes dela, ou trazer ela para o seu lado, porque a gente sabe que ela é uma das heroínas mais poderosas que existem. Então eu acho que a vizinha é da Hydra e temos a Mônica, no caso, da Sword. Então, pela primeira vez, nós vemos o domo de realidade. Ou seja, você percebe que o quadro, e até nisso eles pensam que os caras são muito foda. Nossa senhora, Kevin Feige, muito obrigado. Nós vemos que o quadro, ele tá fechado naquele quadro de televisão antiga, formato antigo. E quando sai dessa realidade, ele abre em widescreen, que no caso é o formato mais utilizado hoje, que é quando vemos a Mônica saindo do domo. Ela não sai do domo, né? Ela foi expulsa do domo, porque o domo de realidade é da Wanda e ela percebeu que essa Mônica tá tentando destruir isso e joga ela pra fora literalmente, onde vimos que tem um exército acampado em volta desse domo. E isso já foi dito até pelo próprio médico, como eu falei que eu ia comentar isso. O médico fala, cidade pequena, é difícil de fugir dela. Ou seja, ele quer sair dali, parece que tudo que ela criou, provavelmente quando estava em um coma, alguma coisa dentro de um hospital, provavelmente da Hydra, ela acabou criando esse domo, entendeu? E todas as pessoas que estavam dentro são personagens dentro dessa realidade. Só que eles não são personagens criados por ela, são personagens manipulados por ela. Então eles tentam sair disso, porque eles sabem que aquilo não existe, ao mesmo tempo eles não conseguem reagir contra. Seria mais ou menos a ideia do Korra,
que o cara, a memória real tá presa dentro de um corpo que tá agindo como ele não quer que haja, e às vezes ele consegue assumir o controle daquele corpo, que é basicamente o que aconteceu com o vizinho cortando a cerca, entendeu? Ele provavelmente saiu daquela realidade por um momento de estalo. A Mônica faz muito isso, provavelmente ela estava indo lá resgatar a Wanda e ela tá tentando salvar a Wanda. Só que ela acabou entrando nessa realidade e ela vira esse personagem, só que era um personagem inesperado, tanto que a gente não sabe o nome dela no começo, nem ela sabe o nome dela no começo, porque era algo que a própria Wanda não tinha criado pra ela, e agora ela criou a Geraldine, e quando ela viu que a Geraldine tá tentando sair do personagem, expulsou ela do parquinho pra ela não brincar mais, porque o domo é da Wanda e quem manda no domo é ela é tipo a dona da bola no campinho. Então basicamente é isso. E vimos lá fora o exército, todo mundo... Cara, e vimos o próprio domo, é isso que eu achei muito interessante nesse episódio, foi muito legal por causa disso. A gente viu o domo, e então isso realmente já deixa bem claro que é o domo de realidade da Wanda. E quem conhece os quadrinhos sabe que isso é algo que pode gerar uma realidade muito, muito foda e muito perigosa. Um pouquinho mais pra frente, não sei se você já ouviu falar de Dinastia M, dá uma olhada, dá uma pesquisada, tá ok? E essa é a minha opinião sobre esse episódio. Eu achei que na metade pra trás, assim, os primeiros 2/3 caiu um pouco de qualidade, mas isso é normal pela época a qual ela está se referindo, né? Ele é uma época um pouco mais chata, aquelas risadinhas de fundo, tudo mais, aquelas reações falsas, mas esse terço final que apresentou isso pra gente foi maravilhoso e valeu qualquer coisa. Então essa é a minha análise do episódio 3, espero estar aqui sexta-feira que vem no meu cenário novamente para poder passar a análise do episódio 4, que provavelmente vai se passar nos anos 80. Então eu acho que vai ser um pouco mais engraçado nesse sentido, porque os anos 80 voltou ali, os 80 para 90 voltou a ter presença de plateia, tudo mais, aquele sitcom bem basicão, ok? Fico por aqui, meu forte beijo, muito obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça do Spotify, que tem lá o nossa playlist do canal, e também não se esqueça do Instagram. Segue a gente lá, fazendo esse favorzinho, tá ok? Muito obrigado, um forte beijo novamente e tchau! Twix back.